Olá, pessoal. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Privilégio poder aqui externar um pouquinho do que eu tenho pensado nesses dias. Nós estamos em um contexto em que a história tem sido escrita e desenhada diferente. Nós estamos em um período em que nós nunca vivemos antes, dias em que as pessoas pararam, dias em que as pessoas ficaram enclausuradas, presas nas suas residências, e eu resolvi também aqui externar um pouquinho do que Deus tem colocado no meu coração. Nós temos visto aí o que as pessoas estão passando, a gente acaba reparando e, na verdade, não é reparando, na verdade, observando os comportamentos das pessoas, e a gente também acaba que analisa um pouco o nosso comportamento, o meu comportamento diante desse problema que está no mundo aí, incorrendo a todas as pessoas, né, de maneira geral. E observando a palavra de Deus, eu pude lembrar aqui de uma passagem, de uma pregação de um irmão, de um amigo, e nessa pregação ele dizia que às vezes nós damos o louvor certo, a adoração certa, na hora errada e no lugar errado. Ele falava isso mencionando o Cântico de Moisés. O Cântico de Moisés está lá no livro de Êxodo, na palavra de Deus, na Bíblia, né, no livro de Êxodo, dos versículos, no capítulo 15, dos versículos 1 ao 19. E diz assim os primeiros dois versículos, para vocês entenderem e situarem do que eu estou falando. Êxodo 15, versículo 1 e 2. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram, dizendo: Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. É interessante nós olharmos o contexto que foi feito esse cântico por Moisés. Aqui ele havia acabado de atravessar o Mar Vermelho, ele com todo o povo de Israel, e ali eles podiam adorar, louvar ao Senhor com aquele cântico, exaltando o nome de Deus, alegres, com os corações exultantes, bastante alegres pelo triunfo que Deus possibilitou a eles. Triunfo por quê? Porque até pouco antes eles estavam diante do Mar Vermelho, estavam encurralados pelos soldados de Faraó, que os estavam perseguindo. E ao encurralarem eles ali diante daquele mar, antes aquele povo, junto a Moisés, começaram a murmurar. Por que Moisés e Deus havia tirado eles lá do Egito, lá de onde eles estavam, para morrer naquele lugar, para morrer daquela forma, daquela maneira que eles imaginavam que seriam mortos, né, pelos soldados de Faraó. E nisso, o Senhor faz aquele grande milagre que todos já conhecem. Todos sabem daquela passagem onde se abre o Mar Vermelho e eles passam em terra seca, os seus pés secos, passando ali, atravessando o Mar Vermelho. Logo após eles atravessaram, eles entoam então esse cântico, esse louvor, esse lindo louvor, essa linda exaltação a Deus, referenciando, né, aquilo que havia acontecido, aquele grande milagre que aconteceu na vida deles. Mas o que eu gostaria realmente de passar neste momento, nessa breve reflexão que eu faço, é que, como aquele irmão meu falou, que o louvor certo, a adoração certa no lugar errado. Por que no lugar errado? Eles deveriam ter feito, deveriam ter confiado, deveriam ter a fé de, antes do mar se abrir, estarem adorando a Deus, louvando. Por quê? Eles já haviam visto tantas maravilhas de Deus se realizarem na vida deles. E eles
podiam ter uma fé palpável, estar confiantes, tranquilos, descansando, mas mesmo que não estivessem tranquilos, mesmo que soubessem da realidade daquele problema, eles poderiam estar louvando e adorando a Deus, porque sabia que Deus estava presente com eles. E é isso que eu gostaria de deixar para vocês, meus amigos, familiares, irmãos, que não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho do mar, não importa o que nós havemos de passar, porque a nossa vida é constantemente assim. Às vezes estamos vivendo bem, está indo tudo bem nas nossas vidas, mas de repente, de um segundo para outro, tudo pode mudar. De repente aparece uma doença às vezes até incurável, de um minuto para o outro, recebemos um diagnóstico de um médico que temos uma doença incurável. Às vezes, de um minuto para o outro, de um segundo para o outro, se perde um ente querido que tanto amamos, que está próximo a nós, ou um amigo, e nós começamos a lamentar, começamos a murmurar o porquê. Também, muitas vezes, perdemos um relacionamento, às vezes, também um estupim é desencadeado, acendido e às vezes explode, e aquele estupim desencadeia uma doença, às vezes psicossomática. De repente, nós, de um minuto para o outro, aparecemos aí com um problema de depressão, com problema, às vezes, psicossomático, algum problema físico também pode nos aparecer. E é isso que eu gostaria de deixar para você, que não importa o problema, não importa o que nós passamos nesse mundo. Não é um coronavírus agora, que é um problema a mais, diante de tantos outros que nós estamos passíveis que aconteçam em nossas vidas. É apenas um problema a mais, mas não importa. O que eu gostaria de deixar é que Deus estando conosco, nós podemos descansar e devemos adorar, devemos ter fé, devemos confiar de que Ele, estando presente em nossas vidas, seja qual for o problema, seja qual for o tamanho do mar, Ele estará conosco, e é isso que importa. Mesmo que às vezes nós não consigamos vencer aquele problema, nós tendo a certeza da presença dele conosco, nós sabemos que essa vida passará, sabemos que aqui somos peregrinos, mas que nós vamos viver com ele eternamente. A palavra de Deus nos garante isso através da salvação em Cristo Jesus. Eu creio nisso. E se você crê, você deve descansar e adorar a Deus também. Eu deixo essa palavra dizendo que nós devemos sempre, em qualquer tempo, adorar a Deus, nosso Criador, nosso sustentador e nosso Salvador. Ele, eu não sei, talvez você pode pensar, mas Marcelo, como pode ser isso? Eu, das minhas forças, do meu pensamento, da minha sabedoria minúscula, quase que inexistente, não sei te falar, mas eu sei que Deus pode te dar a resposta. Se apegue a Ele, busque a Ele. Ele tem a resposta para você de como vai te ajudar a passar por todos os problemas, a suportar, estar com a mente sadia e também com um coração grato a Ele e alegre. Eu deixo um abraço meu para vocês e quem sabe em breve poderemos estar nos falando novamente. Fiquem na paz do Senhor. Um abração a todos.